você puder se inscrever no canal, se você puder deixar o seu like aí, comentar e dar um hype, diz que existe hype. A gente tá faz tempo com essa fonte aqui, já testamos um modelo de 900 watts para vocês. Esse modelo de 1050 tá lacrado aqui porque a gente fez poucas lives, poucos testes. Testamos outros modelos, testamos o Hydrocooler, outras marcas, Ryze, a Duo, Expulse, tem um monte de produto para testar, um monte de monitor para testar, um monte de Hydrocooler, um monte de pasta térmica, a gente não consegue testar nada. A prova disso é que na última live nós falamos isso para vocês e falamos assim, meu, a gente não testa o nosso próprio produto, que é uma vergonha. Esse aqui é um produto que causa mais expectativa do que todos. Por quê? Você pega um produto desse e ele pode explodir, cara, simplesmente, você não sabe o que vai acontecer. Aqui não tem armação, não tem, é tudo ao vivo, tudo pode acontecer. A gente espera que o produto seja bom. Finalmente nós vamos testar a fonte de 1050. As potências especificadas desses modelos são 650 bronze, 750 gold. Toda a eficiência que eu estou falando, eu estou pouco me lixando para 80 Plus. Eu estou falando que é a faixa de eficiência, o que vale para a gente é o funcionamento. Essas fontes não foram certificadas Cybernetics porque não deu para certificar Cybernetics da maneira que foi feita uma negociação com a Sohu, que é a empresa que faz para Game Max. Então eles já têm todo um conceito lá de 80 Plus, 80 Plus, 80 Plus. Mandaram fazer lá, vocês sabem que certificação para a gente é Cybernetics, mas eu não estou nem me preocupando com a certificação, mas com o que ela faz efetivamente. Ela tem uma certificação aqui 80 Plus que tem que cumprir Platinum, só que está sob esse ID aqui, ó, ID de certificação aqui atrás você vai ver 6966, né? Então provavelmente está pela Sohu ou pela Game Max, até porque é uma fonte Tech Lab Edition, tudo é uma certificação realmente, mas não, a gente não se importa com isso, mas ela veio, a gente se preocupou com isso, né? Que ela tem com o selo, então eu falei assim, não, tem que vir. Se vai colocar o selo, não pode vender. Aí eles colocam atrás, mas isso aqui é uma fonte fabricada pela Sohu, é diferente da Cybernetics, que descreve tudo, caramba. A 80 Plus para mim não vale nada. Eu falei, meu, isso é um dinheiro... Ah, não, a gente faz porque é o padrão deles que eles fazem. E a gente sabe das GX Pro, ela tem a base da GX Pro com algumas melhorias que a gente pediu para fazer para o nosso modelo. Por exemplo, ela não é a TX 3.0, ela é a TX 3.1, ela tem o controle de temperatura para desligamento pelo PFC, a gente pediu para fazer algumas coisas, algumas adaptações para que fosse o modelo Tech Lab Edition e tivesse atendesse essas coisas da gente. Mas isso era uma coisa da gente. A gente falou, se for certifica a Cybernetics, porque é uma certificação efetiva. Eles falam, Ronaldo, já está isso tudo padronizado para 80 Plus e o caramba, 80 Plus. Eu falei assim, a gente realmente não 80 Plus para a gente não vale nada. Porque 80 Plus não mede comprimento de cabo, não tem padrão de temperatura, não tem... Meu, os caras já certificaram fonte da Silverstone que a gente tem quando a gente falou que 80 Plus não valia nada já em 2014 ou 2015. 2015. Há muito tempo, então a gente está falando de 2015, 9 anos, a gente já falava que eles não tinham procedimento. E a gente mostrou o vídeo onde eles certificaram uma fonte, quase certo que era, tá no vídeo lá, a fonte era uma Silverstone e ela estava certificada com cabos modulares, porém a certificação era com cabo nativo, mas o part number era do cabo modular. Então aí a gente já fizemos vários vídeos sobre isso, quem acompanha o trabalho da gente já sabe que a gente tem batido nessa tecla há muito tempo. Eu realmente gostaria que ela fosse certificada Cybernetics, porque o Ares é hiper amigo meu, não sei se os próximos lotes virão ou não, mas pra gente efetivamente o que importa, porque a gente não recebe de Cybernetics, de 80 Plus ou nada disso. Isso representa a nossa marca, nosso logo, e representa a marca que eu represento, que é a Galaxy. E o pessoal da Galaxy tomou o cuidado de pôr a Cybernetics na fonte Ômega, que é a concorrente da minha fonte e que é da mesma fabricante Galaxy. Então fica a nossa sugestão para que talvez os próximos lotes venham ou não com a Cybernetics e dizer para vocês que até a capa disso aqui, quem fez os últimos ajustes foi o Jackson. Eu achei que ficou linda. A capa veio aqui, o Jackson fez alguns ajustes para ficar legal, Tech Lab Edition, e os modelos que tem, eles estão cumprindo essas faixas de eficiência que são bronze na 650, gold na de 750
1050. Na de 900 que a gente mostrou, Jackson, cadê? Tem uma caixinha para mostrar aí? De 900? Essa aqui a gente já mostrou. Foi muito bem, foi assim, meu, hiper legal o teste dela, ó. Essa aqui já tem teste com ela. Essa aqui é Gold, ó. Você vê que ela tá certificada Gold. Então, se você for procurar lá, falar Galaxy, não sei o quê, não, você procura pelo ID, porque tá escrito aqui, ó. Até porque talvez seja uma coisa de relacionamento Galaxy, Sohu, e Sohu é a fabricante OEM da GameMax. No caso, somente a Cybernetics tem esse cuidado de colocar o OEM. Não se coloca o OEM nas 80 Plus, você não vai ver quem é o OEM. Na Cybernetics ele coloca quem é o OEM que faz. Então muitas vezes você vai ver uma fonte Super Frame, tô dando um exemplo, ou uma fonte Pichal, ou uma fonte... Ele vai lá e coloca que é CWT, Kempower, etc. E a gente tem esse modelo aqui que vai causar muita expectativa hoje. Eu vou deslacrar ele agora para vocês, para mostrar. E é uma expectativa sempre, né? Eu achei muito legal a caixa. Eu já vi gente que falou que não tinha gostado da caixa, mas eu gostei muito da caixa. Eu achei que tem tudo a ver. Bem legal mesmo. Eu gostei, achei maravilhosa. Só que a caixa não diz nada, né? E ela tem aqui, ó, uma maletinha, uma fonte Galaxy, né? Embaladinho, ó. Tá vendo? TL1050. Um belíssimo cabo, grosso mesmo, pessoal, ó. Olha o cabo, que nível top. A luvinha, que é a GameMax, né? Que manteve lá, ó. Cabo de 1 mm. Olha a luvinha. Luvinha gamer. É bem no padrão da GX Pro, né? A GX Pro que tá fazendo assim. A chave, ó. Eu acho que tudo isso aqui podia economizar pro preço final, mas eles foram rigorosos. Falaram, não, a gente vai fazer e vai fazer. Um organizadorzinho de cabos e um selinho da Galaxy. Se vocês olharem esse selinho da Galaxy, ó, eu pus, quando a gente fez o teste da 900, no meu notebook aqui, que é um XPG. Ele virou um notebook Galaxy, mas ele vem com o selinho da Galaxy pra você colar no seu gabinete e os parafusos para fazer a fixação, que são parafusos de rosca, ó. Até o parafusinho. Tudo com muito cuidado, com uma fonte feita com muito carinho aí, ó. O velcro. Outra coisa que é bacana, tudo bacana, embalagem tudo. Olha como ela vem protegida, ó. E a fonte igualzinha externamente, né? Muito bonita. Bem bonita mesmo. Aí vocês viram aqui pra mim, que eu vou mostrar do manual agora. Bonita a fonte, hein, pessoal? Bonita. E o manualzinho dela aqui, Manuel. Cadê o manual? Deixa eu pegar o manual. Vem com o manuelzinho aqui, ó. Manuel e termo de garantia. Termo de garantia e manual. Então, assim... Em português, né? Em português. Então, a primeira parte eu já agradeço a Deus que veio certo, porque a gente nunca sabe, pessoal. Vocês não sabem, não fazem ideia o que é uma coisa que está representando o nome da gente, como a gente fica nessa expectativa. Então, Jackson, mostra as numerações que a gente vai colocar lá para o pessoal. Ó, a embalagem, tá? Part number, número de série. É bonita a fonte, hein, pessoal? Ficou bonita pra caramba, hein, meu? Eu vou te falar. Difícil bater essa fonte em estética. Da unidade, né? Part number. Quita e tem aqui o selo do TechLab. Esse que vale, né? Esse que vale, pô. Selo do TechLab, pra quem confia no nosso trabalho. Lacradinho aqui. Por que 1050 e não 1000? Vamos lá. Perguntas inteligentes são sempre boas. A gente tem um mercado já estipulado de fontes de alimentação, onde as fontes de maior potência, que começam a partir da maior potência, elas vêm principalmente pela recomendação das novas placas que se tornaram aí mais poderosas. Então você vai pegar essas 40, 70 de níveis mais altos, elas vão recomendar assim para você uma fonte de 850 watts ou superior. E a gente já testou um monte aqui, um monte, boas e ruins. E o padrão 850 a gente tem absoluta, é tudo 850. E 1000 a gente tem um monte de fonte de 1000, um monte de fonte de 850. Então a gente, quando foi planejar isso aqui, sem apertar para baixo, sempre prezando em trabalhar dentro das faixas, não raspando, que é a nossa proposta, nós falamos assim, vamos dar 50 watts a mais e fazer 900 e 1050. Aí a gente consegue dar um pouquinho a mais e tenta brigar para que ela fique no mesmo preço das outras, para que você leve um produto bom e leve aquela folguinha a mais. A gente sabe que se você estiver trabalhando alto, você dando uma folguinha a mais, é provável que a curva de eficiência dela fique mais perto do seu nível máximo. Trabalhe também com menos
mais distante da capacidade máxima, que vai ser bom para ripple, temperatura e tudo mais. Quanto mais você vai arregaçando a fonte trabalhando perto dos limites dela, mais ela vai diminuindo a eficiência e mais vai exigindo da fonte. Então a gente trabalha com essa folguinha. Da mesma forma, 1200 está cheio de fonte de 1200 watts. Então a gente fez de 1300, com o mesmo conceito, não trabalhar raspando. Então quando chegar a fonte de 1300, a ideia é que ela passe, eu espero, né, porque eu não tenho bola de cristal aqui, esperamos muito, que ela passe e que não decepcione a gente, né? Seria constrangedor essa fonte acontecer uma explosão, alguma coisa assim. Mas se ela acontecer, a gente faz ao vivo. Eu espero que vocês entendam que a culpa não é minha, não é porque eu quero que a fonte explodiu. Se ela explodir é porque aconteceu. Pode ser um problema na unidade, pode ser um problema de lote, pode ser um problema de projeto. A gente efetivamente tem que abrir ela e saber se ela está atendendo realmente as especificações. E essas fontes que vão para o Kabum, né, a Kabum ou Kabum, que vão ter essas fontes aqui nos próximos dias, elas vão ser exatamente o que a gente está mostrando para vocês dentro. Então assim, quando você abrir uma fonte dentro, você tirar uma foto, lembra o que aconteceu lá com a fonte da MSI? Que o cara achou lá, ele viu um capacitor diferente, ele foi lá, viu o nosso teste, gostou da fonte, que bacana, tal, passou. Aí ele comprou a fonte e falou, esse capacitor é diferente. Aí o cara vai lá e tira uma foto, olha, vê que o capacitor é de 85, outro é de 105, vê que um é TA, o outro é Sheng-X, e a gente fala isso para vocês toda hora, o cara ficou indignado. Aí, imagina acontecer uma coisa dessa como a nossa fonte, não vai acontecer, né? E só para vocês falarem das explicações que a gente deu para capacitores e tudo mais, que a gente fez com que o Ares despertasse, né, que é o nosso amigo da Cybernetics, esse lance falando para eles que Sheng-X era bacana pra caramba, que era a maior indústria, que fazia capacitores para Panasonic e tudo mais, mas nos secundários e tudo mais, que eu já falei tantas vezes para vocês, adivinha de onde o Ares mandou foto hoje? Da Sheng-X. Mostra lá, Jackson, que ele mandou, o Jackson tem lá a foto do cara, vai mostrar para vocês. Ele foi lá na Sheng-X, por quê? Porque a capacitor, a lista de níveis de capacitor que está feita é muito antiga, ela está desatualizada. E a Sheng-X hoje é uma marca que faz capacitores aí para empresas muito boas e faz capacitores muito bons. Então, se vocês acharem que é brincadeira, tá aí. Então é isso, pessoal. A gente aqui procura fazer um trabalho bem sério. Comecei o teste aqui, ô Ronaldo. Então vira lá, por favor, pessoal. Ajustar aqui 1050 watts. Tá aí, fonte no teste. Início dos testes. Não, eu vou depois, o início dos testes, ó. No começo não podemos falar nada, nós precisamos esperar de 10 a 15 minutos, depois de 10 já não muda mais, a gente padronizou 10 minutos para estabilizar as tensões e as condições da fonte. A gente joga 1050 watts, são 100% de carga, e vamos ver como é que vai dar o comportamento dela. O Jackson vai mostrar como começou. Isso aqui ainda não é válido. Tá na bucha, 12 volts, está 12 volts mesmo. Não tá com folga para cima, mas está perfeito. Esperamos que continue perfeito depois com sobrecarga, mas é uma tensão perfeita de 12 volts, uma tensão perfeita de 5 volts e uma tensão perfeita de 3.3 volts. É até assustadoramente perfeita, porque tá muito na bucha. E o receio disso é que geralmente dá um pouco para cima para conseguir segurar eventuais sobrecargas e transientes. Mas a gente só vai saber quando a gente jogar efetivamente essa sobrecarga, se ela vai descer e descompensar. Então a gente não sabe ainda, até porque ela precisa estabilizar, mas tá perfeita na bucha, tá do jeito que o computador gosta de trabalhar. Se ela vai para cima, bacana, não tem problema, é bacana porque quando ela dá o transiente, ela cai. Se ela vai para baixo, já começa a piorar. Mas as tensões começam a ficar ruins pra gente recusar uma fonte abaixo de 11.7, o que tá muito longe. Se é 11.9, 11.95, tá tudo perfeito, né? Aí começa a descer, começa a piorar, mas o padrão ATX é uma porcaria, não é que é um padrão, o padrão é bom, mas é um padrão muito relaxado para provar muita coisa. Então ele permite até 11.4 volts, o que eu acho um absurdo. Uma fonte com 11.5 eu já estaria chorando de achar ela péssima. Esse aqui é o modelo da fonte, ó, TechLab Edition, Galaxy TechLab Edition, tá? Essa é TechLab Edition, esse é o nome da fonte, a edição da gente, 1050 watts. E está explicado por que a gente dá 50 watts a mais. Jackson, vamos ver como está a eficiência. Temperatura 24 graus e meio.
meio, né? Tá, a temperatura é sempre entre 24 e 26, 25 mais ou menos 1 grau, sendo que no 80 Plus, que é um padrão relaxado e ruim, usa de 18 até 28 graus. A gente tem um padrão muito mais precioso nesse laboratório Chimbica desorganizado do que o 80 Plus, que fatura $6.000 para testar uma fonte para você. Aí a eficiência dela está em 89,5, tá passando com folga por enquanto, 89,4, então ela tá passando com folga, né? A gente precisava 87 para Gold, 89 para Platinum. Ela tá passando tranquilamente aqui, bacana, não é que tá escorregando, 89.1, 89 não, tá passando bem bacana, bem tranquila. E aí, porque ó, essa eficiência é alta pra caramba, hein? A gente tá na eficiência 89,5, a gente tá exatamente entre o titânio e o Platinum, né? Porque é muito fácil você fazer de 82 para 83. Agora de 89 para 90, você tá mudando de Platinum para titânio. Aí é bem difícil. 0,1, 0,2% aí já é difícil. Só põe a potência dele pra eu mostrar. Com zoom. Que eu acostumei. 1050 watts. Agora vamos aguardar aí os 10 minutos. O pessoal quer ver o Ripple, Ronaldo. O Ripple? Quer ver o Ripple? O Ripple explodiu. Tá dando 140 de Ripple. Pera aí já. 140, Jackson? Tô vendo pra bem? ver lá? A linha de 12 volts, que é a linha principal, tá dando 140 aqui, ó. 140. De Ripple. Tá vendo errado, mano. É 14? É 14. 14 de Ripple, pessoal. Olha isso, que vergonha. Mas é uma Essa linha de indecência. 12 é. Indecência. Passa de 5. Linha de 5? Putz, 7.6, uma ignorância, pessoal. Ó, só pra explicar. Ripple permitido, pelo padrão 80 Plus, 120 mV. O Ripple da nossa linha de corte, que a gente já começa a não gostar, é 60 mV. O Ripple que a gente considera das fontes melhores é abaixo de 30. A gente tá menos da metade do que... Então, e aqui... Nas linhas menores de 3.3, 5 e 5 VSB, o Ripple padrão permitido pelo padrão ATX é 50 mV. Nossa linha de corte é 35. A gente gosta do que está abaixo de 35. Sempre enquanto mais baixo, melhor. A gente tem aqui em torno de 7.88 mV na linha de 5 volts. Agora na linha de 3.3, eu tenho aqui o mesmo Ripple, ó, 7.6, 7.7. E agora aqui na linha de 5 VSB, que é a linha Vampiro lá, a gente tem aqui... Opa, desculpa, cara, eu fiz uma besteira, perdi. Não tem problema, não. Só tirou uma print. E aqui eu tenho 7.2. Agora tem que aguardar os 10 minutos. Falta 2 minutos. Tá muito bom, pessoal. Oi? Falta 2 minutos. Falta 2 minutos. Já deu, então, 10 minutos? Vamos ver como é que ela terminou? 1051. Não rouba contra, Jackson. Se for roubar, rouba a favor. Quer tirar alguma coisa? Se for roubar, rouba a favor, não contra, por favor. O cara quer atrapalhar. Tá pago. Meio pra cima tá bom. Tá, meio tudo bem, vai. Pessoal, a gente tem aqui, ó, a tensão estabilizou perfeita. A gente, se for considerar nível decimal, ela é exatamente 12, porque isso aqui é centesimal, né? Centesimal não dá. Tanto nas linhas de 5 e 3.3, quanto na linha de 12. Na verdade, a linha de 3.3, se fosse fazer o arredondamento, daria 3.4, mas a 3,36 está perfeita dentro das especificações. Então, muito boa a estabilidade. Isso não é regulação de tensão. Para você calcular a regulação de tensão, você precisa pegar em diferentes cargas, dividir e ver se a variação dá de 3% a menos. Não tem que dar variação. A gente não tem tempo. A gente só em teste profissional para fabricante, a gente faz regulação de tensão, crossload, hold up time, rush. Esse tipo de testes, a gente só faz, senão ia ficar uma live de 8 horas, né? Já basta o que a gente faz aqui. A eficiência, 89.4, passou com folga praticamente quase na metade entre a eficiência titânio e a eficiência platinum. Então passou folgado, não é que passou raspando, tá super ok. Fator de potência 99.99, até arredondado para 100%. E aquele Ripple de 140 lá, vamos zerar o Ripple lá, Ripple em 14.2 mV aí. Essa linha de 12 volts. Linha de 12 volts, sensacional. A linha agora de aqui 5. linha de 5 em 8 mV. Não, é 7, 8 mV praticamente. Ah, eu roubo um pouquinho contra também. A linha de 3.3 também vai estar 8.1 aí, alguma coisa. 801, 8 mV.
É 8, na verdade, tá ele, pra baixo. Deve ir pra 8.1. Ele tá... ele tá ajustando, ele vai. 8 milivolts, puta, não é diferença. E a o de 5 5 vezes também? VSB, aí pessoal, 7.3. O Ripple tá, supressão de Ripple, nota 10, de aplaudir. Vamos jogar 105. Não, tem que ver o grau. O grau, temperatura, e agora que é o que dá medo, né? Temperatura dos cabos 35.4, os cabos dela são bem construídos, não tem problema. E a gente tem a temperatura mais quente da fonte em 101 graus, 100 graus, 101 graus. O que tá bom também, tá ótimo, porque a gente tem uma fonte de alta potência. Para explicar sobre a temperatura, a gente não consegue determinar uma temperatura, porque diferente de Cybernetics, que mede entrada e saída de ar, a gente mede o hotspot. O hotspot às vezes chega a 180, 200 graus. Para a gente saber se a fonte está perto de algum descontrole, se estava realmente muito quente ou não, eu já falei isso em pelo menos 50 lives, a gente precisa testar em 100% e 110%. Quando a gente testar em 110%, que é sobrecarga, se ela aumentar muito a temperatura, é sinal que ela já estava, esses 100 graus, 101 graus, já estavam numa condição ruim para ela. Então ela vai o quê? Ela vai descontrolar e vai subir muito agora, porque você jogou mais 10% e ela vai efetivamente aumentar muito. Se a distância entre o que a gente mediu agora e sobrecarga de 10% for pequena, é sinal que ela estava confortável e não deu muita modificação. Então a gente sempre explica isso aí. Não dá para você ter certeza de uma fonte sem que você teste ela, o hotspot, em sobrecarga. Então agora vamos para a sobrecarga, jogar mais 105 watts, né? Então a gente tem 1050 mais 105, são 1155 watts para verificar em sobrecarga o que vai acontecer com a temperatura, com o Ripple, com a eficiência e com as outras características da fonte. Sendo que ela vai rodando, a gente vai medindo, agora ela continua trabalhando, não é que a gente esfria. A gente só esfria depois para ver se ela explode ou se ela descontrola alguma coisa, que é a parte mais tensa da live, né? Putz, o Ripple estourou agora, hein, Jackson? É um pouquinho. Nossa, assustei. Agora é 1155, você já passou, filho. Tá descendo. Para de roubar, o cara joga mais do que precisa, ele quer Pra ferrar. assustar, né? Ele Aí quer tá bom. 1155, é. 0.8 tá bom. 1155, vamos deixar a temperatura por último, que é aquele segredo assim, ela fica esquentando. Eu quero que ela ferva mesmo, que daí eu posso brigar com os caras que fizeram a fonte. A gente tem 1155 watts, temperatura 24.6. Aí a gente vai olhar agora os dados de tensão. Note, pessoal, que a gente deu a sobrecarga, ela desceu 001 lá, ó. Tá agora na sobrecarga, ela bateu 12, ela continua com a mesma tensão. Mesmo com 105 watts a mais, demos 105 watts, 10% de sobrecarga, não mudou, continua hiper estável, estabilidade da tensão da fonte, nota 10. Jackson, o resto. Agora, a gente tem a eficiência de 88.4. Ela tá quase na eficiência Platinum, mas agora ela já passou, né? Ela tá em sobrecarga, então a gente sabe que ela tá quase na Platinum, mas ela tá em sobrecarga, tá bem mais do que a Gold, que seria 87. Geralmente elas caem para Gold. Então a eficiência tá perfeita. Fator de potência está perfeito aqui também, né? Ela está em sobrecarga, não é que ela está em carga, ela já está em sobrecarga. E a gente tem todas as características. Agora vamos pro O Ripple da linha de 12. O Ripple da linha de 12 agora estourou, ó. Foi para quase 15, agora passou de 15, hein? Putz, grilo, ferrou. O Ripple está em 15 milivolt. Agora na linha de 5 volt, a gente tem aí os 8.2 aí. Ué, é bom você falando a nota de corte, que tem gente que vai acreditar que estourou, que pegou o bonde andando aí. Aí a gente vai pegar a de 3.3, tá também a mesma coisa, pessoal, praticamente não mudou nada, 8.3, 8.4. Tá em sobrecarga, hein, pessoal? A gente tá falando de sobrecarga agora. E a 5 vezes standby? E a 5 vezes standby tá, putz, em menos de 8, pessoal, 7,5. Então, assim, supressão de Ripple, nota 10, estabilidade de tensão, nota 10, fator de potência, nota 10 e eficiência, nota 10, passou tranquilamente. Vamos agora ver o cabo. Vocês veem que o cabo deu uma esquentadinha, ó. Foi para 36.6 e agora a temperatura da fonte, que a gente vai ver se ela mudou muito, que já está bastante tempo arregaçando. E aí, ó, 104, pode deixar lá, 105. Pessoal, subiu 4 graus, 107, 108, agora sim, agora subiu, ó. 109, deixa aí, não tem, o que subir, subiu. 109 o que eu vi. 101 para 109. Não, 109, pessoal. Não deu 10 graus. A temperatura subiu 8 graus com 10% de sobrecarga, 105 watts a mais,
subiu 8 graus. No Então, ponto mais quente. A temperatura tá super estável, super perfeita a temperatura. Então isso que é importante pra gente. Vocês viram que às vezes a gente mostra aqui pra vocês, você tem uma fonte lá, ela tá a 100 graus. Aí você dá 10% de carga, ela vai pra 147. Aí você fala, cara, ela tava estourando. Por quê? Porque aquele lá já era limite. Mas ela tá aqui e se você for medir, ela vai estar bem tranquila. Então a temperatura tá perfeita. Todas as características da fonte foram perfeitas, é do jeito que a gente espera. Só que agora nós temos o que vem de pior. Jackson pode desligar, porque que agora eu vou explicar. É melhor explicar dali sentado, porque eu sempre faço a classificação, né? A fonte foi aprovada, tudo que ela oferece para você, ela entrega e ela já está aprovado. O que nós vamos fazer agora, ninguém faz. Além das especificações dela. Ela passou com a eficiência com folga, Platinum, passou com estabilidade de extensões impressionante, supressão de ripple impressionante, temperatura excelente e o fator de potência perfeito. Tudo que a gente queria, ela fez até agora. Porém, a gente tem duas coisas para fazer ainda. As análises, 3 coisas para fazer. A primeira é saber se ela descontrola, desliga, né, ou explode, queima. Por que a gente faz isso? Para saber a reserva de potência e o comportamento da fonte. Muitas vezes uma pessoa subdimensiona ou ela faz um upgrade no computador, coloca uma placa de vídeo mais poderosa, um processador mais poderoso e continua usando a mesma fonte. E aí ela vai ter um consumo muito maior, ou então ela faz um overclock, e o overclock aumenta exponencialmente, principalmente de processador, placa de vídeo, tudo, aumenta exponencialmente o consumo. Uma vez nós mostramos isso daí, que a gente fazia o teste de sobrecarga, um fabricante contestou a gente, falou que a gente queria explodir, e aí a gente pegou e montou aqui um 9900K com uma 2080 Ti, fizemos um overclock no ar e conseguimos, e o consumo foi de 450 watts para 900 e alguma coisa watts. E a gente mediu isso no Corsair Link, porque a gente queria mostrar num sistema, não usamos o Powernetics, nada, onde qualquer um poderia ver na casa dele que isso acontece, que é real. Então o que acontece? Se o cara utiliza muito mais potência do que a potência está determinada para ele, ele pode descontrolar a fonte e aí jogar tensões de ripple muito alta. A gente viu, inclusive, esse fabricante que contestou a gente tudo, a fonte dele tinha chegado a 2 volt de ripple. E 2 volt, cara, é mais do que uma tensão de memória. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, assim, é muita coisa. Então, agora, a gente faz isso para quê? Não é uma obrigação da fonte. Apenas é um desejo que a gente tem em relação à fonte, é claro. A gente gostaria que toda fonte tivesse um controle para que ela se desligasse antes de se descontrolar, ou antes de queimar, ou antes de causar algum dano. Então a gente vai fazer o quê? Vai jogar sobrecarga e ver o que acontece, ver se ela descontrola principalmente agora 12 volts na linha de 12 volts. Após isso, nós precisamos testar se ela atende o padrão ATX 3.0, onde nós vamos jogar 160, 180 e 200% de carga. A 160% de carga, ela vai ficar dando picos de carga de 160% ininterruptos num lapso de tempo, sendo que cada pico desse vai durar 1/100º de segundo, que é muita coisa. Depois, em 180% de carga, aí a gente vai ter 1 milésimo de segundo e depois em 200% de carga é 1/10.000 segundo. Só que são um monte de picos, infinitos não, mas intermináveis picos de energia. A gente tem um equipamento para testar o ATX 3.0, que também é um equipamento muito agressivo. E finalmente fazer a avaliação interna da fonte, beleza? Então agora o Jackson vai ver se a fonte descontrola, explode ou o que ela faz. As ômega 1200, ômega 1000 assim, elas já não são, já são fonte boa, pessoal. Ômega 1200, 1000 são fonte e 850 são ATX novo, são fonte da pesada. As baratinhas são as 650 e as 500, mas as ômega 1000, 1200 são boas, pessoal. 1205 watts. Vai falando que eu vou dividindo aqui, Jackson. 1230. 1230 dividido por 1050. A gente tem 15% aí de sobrecarga. Jackson, já joga 1400 logo, cara. 1260. Nossa, estourou o ripple. Estourou o ripple. 16 milivolt. Pessoal, é isso que a gente espera de uma fonte. 1300, 1308. Mostra 17 milivolts. com 1317. 1317. Tá em gold ainda.
E a temperatura? 87. Tá gold 317 ainda. dividido por 1050. Só a gente tem 25% de sobrecarga. 113 E a graus. temperatura em 113 com 25% de sobrecarga. Se alguém tinha dúvida da temperatura, Deu pra aquele ver? chora na linguiça azeitado. E o Ripple em 17. Nossa senhora. 1354. 1350. Eu mandei jogar 1400, pô. 1050. Aí, Tá com desligou. 29%. Desligou. Desligou? Desligou. Ih, que porcaria, cara. 29% de sobrecarga, desligou com 17 ligou. Ligou com quanto? 1372. 1372, pessoal. Mandou uma rosca para o pessoal aí. Deixa eu ver a eficiência aqui. Detonou, hein, Jackson? 86,6. 86,6 com 1300 e tanto, pessoal. Pelo amor de 20 Deus. milivolts de 20 milivolts de Ripple, olha aí, meu. Jackson, faz assim, cara. 1372 watts. Vamos pro equipamento, precisa abrir dentro, que já sai, senão fica aquela Tá. live interminável. Pessoal, Vou trocar aqui. agora é o 160, 180, 200% de carga. Qual o conceito? Picos ininterruptos, né, o termo correto, picos ininterruptos de 1/100º de segundo em, agora eu vou falar a potência, 1050 vezes 1.6. Primeiro ele vai jogar 1680 watts em picos ininterruptos de 1/100º de segundo. É 100, 1000, 1 sobre 10.000. 160, 180 e 200%. Quando chegar a 200%, esses picos ininterruptos vão ser de 2100 watts. Então esse é o teste que a fonte tem que resistir no padrão X novo. Isso é uma determinação do padrão novo. As requisições do padrão novo são mais rigorosas. Requisições de eficiência, requisições do cabo, requisições do Power Sturgeon. O nome disso é Power Sturgeon, tá? Então fica aí. Primeiro 1680 watts. Depois a gente vai desmontar e ver. A gente já sabe o que tem dentro, já sabe que são componentes bons e que tem um projeto bacana. Mas precisa mostrar para vocês, isso aí é tudo que eu estou vendo aqui. Então assim, se alguma pessoa podia ter alguma dúvida de alguma coisa, viu que a fonte com 100% de carga estava em 101 watts. Agora com 120, com 1350 watts, tinha subido 13 graus apenas. Então a fonte está impecável. É o que a gente queria aí. Mas não acabou ainda, né? Se ela não cumprir isso aqui, tudo que a gente fez vai pro lixo. Por que vai pro lixo? Porque isso é uma obrigação. Se ela tá vendendo para você o ATX3, ela vai ter que cumprir o ATX3. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos testar em 160, 180 e 200% de carga. Em 1/100º de segundo, cargas ininterruptas, 1 por 1000, 1 milésimo de segundo e 1 sobre 10.000 de segundo. Picos ininterruptos, o Jackson vai mostrar para vocês. Pessoal, carga pesada isso aí. Jackson vai aplicar 1680 watts. Vocês podem ver o gráfico que ele é quadradinho. Esse gráfico depois vai ficar pontudinho. Isso aqui, cada uma dessas é uma carga que ele dá de 1680 watts, né? Tá dando um pouco mais aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, o Jackson ele sempre rouba para menos. Tá dando 1749, ó. Ele quer ferrar mesmo, gente. 1780. 1780. Ó, o Jackson tá fazendo um Power Sturgeon pior, tá? Ele tá dando mais. Era para ser 1680, ele tá pondo 1780, ó. 1750 aqui, ó. Não precisa, vai, deixa assim, meu. Estourar. Nota, pessoal, que a tensão dela, ó, como que se comporta. Então, põe a tensão mínima pra gente ver. Pera aí. Que é o pior. A gente vai ver agora a condição do arregaço. 1720. Isso, 1720, ele tá jogando mais do que devia, né? Aqui a tensão, ó. 1202. Olha a tensão mínima. Chora, pessoal. Chora nisso aqui, meu. Olha essa Baixo. compensação de tensão aqui, pessoal. A tensão tá perfeita da fonte. Olha aqui, ó. Tá perfeito, pessoal. Olha isso. Arregaçando, jogando 1680 em cargas ininterruptas. Não, 1720. 1720. Agora ele tem que jogar quanto? Joga, peraí, vou fazer por 80. Agora Só você tem que jogar em 1 multiplicar milésimo. Tem que trocar o timing, hein? 1.8 vezes 1050. É igual. Agora você tem que jogar 1890. 1890. Agora vocês vão ver que o gráfico não vai mais ser quadradinho em cima. Porque o tempo é de picos. Os picos são de 1 milésimo de segundo, mas eles são ininterruptos. Mas a tensão da fonte, a maneira com que ela está controlando a fonte, está assim,
Olha isso, pessoal. Tá vendo que agora mudam os tempos? Só que tá dando 1900. O cara tá jogando ele rouba contra, meu. O cara quer explodir tudo, cara. Isso aqui tinha que dar 1860. Ele tá jogando 1900 e tralalá, meu. Pelo amor de Deus, já. Tá Tirar 1950, 50 é. Você Ronaldo vai matar coçando a minha fonte, cabeça. cara. Oi? Joga a tensão mínima lá pra ver se ela segurou. Ó, 1870. 1873, agora tá certo. Ele jogou só 15 watts a mais, 20 não faz mal. Isso aí pode deixar. Acerta a tensão pra gente ver o mínimo lá, Jackson. Agora caiu, hein? Agora ferrou. 11,97. 11,95. Olha que porcaria de tensão, dá uma olhada. 11,95 jogando quase 2.000 watts lá de pico ininterrupto. Putz, vocês estão vendo? Não para de dar essas cargas, ó. Isso com 180%. Com 180, agora é fácil. Agora é jogar 2.100 watts, né, Jackson? Agora por 1 sobre 10.000. Agora vocês vão ver que esse gráfico vai mudar, vai jogar 200%. Desligar aqui. Ele faz o cálculo lá dos times, entendeu, pessoal? Que muda os tempos, é 87. Porque muda os times. Vai para 175 amperes. 175 amperes, pessoal. É o CNM, para quem conhece. CNM ou CNL, né? Que pode ser chora na meia, chora na linguiça. Chora na linguiça já foi absorvido pela Ryzen. Agora é pico de 2100. Olha agora, pessoal. Vê se a fonte chora. Vê se a fonte chora, meu. 170 e tralalá. Olha, agora foi para 11,93. Não, 11,89, ó. Mas tá 2130 watts. 2130 watts os picos. 186 amperes. 186 amperes aqui, máximo 185 mínimo, tem que tirar- média 186. Eu tenho que tirar um, Tirar 10 amperes, peraí. tem que tirar um pouquinho, pô. Para de roubar contra a gente. O cara quer explodir a minha própria fonte. Aí, tirei um caldinho. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Olha os picos que ela tá dando. 2040. Dá Tá 2100, vendo? né? 2,100, 2,1 kW, ó. Meu, a fonte trabalhando com 2,1 kW. Aí deu. 2,100, ó. Agora ela tá certinha, pessoal. Olha isso, ininterruptos picos de 2.100 watts, né? 2,1 kW. Vamos olhar a tensão mínima lá. Olha a tensão mínima, 11,88 com essa pancadaria que ela tá sofrendo. É isso, pessoal. Não tem o que falar. Se você quiser ver se bate aqui, olha ali também, ó. Vê se o aparelho tá calibradinho, ó, 11,88, ó. Olha o pico lá. Olha os picos aqui, ele abriu o gráfico para vocês olharem melhor. E é isso aí, Jackson, vamos olhar a fonte por dentro? Gostei muito de ver o resultado. Pressão, tudo, cara. Não teve nada que pudesse deixar qualquer coisa a desejar dessa fonte. É a melhor fonte do mundo? Não é a melhor fonte do mundo. Não é. Não adianta eu colocar a melhor fonte do mundo para vocês e fazer o preço. Cara, eu não tenho interesse que essa fonte seja uma competidora da Seasonic Prime, de não sei o que, Tano, ela vai ter alguma coisa de melhor, Mas adianta eu chegar para vocês colocar uma fonte por R$3.000 no mercado, R$2.800 no mercado? Não adianta, nem por R$2.500. Então, assim, eu quis trazer, junto com o Burt e o Jackson, quando eu falo a ideia do TecLab é trazer produtos muito bons, que atendam muito bem, que sejam, assim, hiper confiáveis, caibam no bolso e sejam, assim, bem fabricados. Essa é exatamente a nossa ideia. O número de série dela. E o part number, selo gamer. Ô Ronaldo, você esqueceu de falar o mais importante, pô. Essa fonte tem EC. Tem EC? Tem, não tem? Tem EC, pô, bicho. Aplicação IEC. Vai brincando, vai pensando. Pesado, hein? Vai dar autópsia. Vou mostrar aqui os cabos primeiro. Como eu falei antes do teste, ela tem 2 cabos PCI sem split. Só um conector para você não ficar com o split pendurado sobrando do lado da placa de vídeo lá quando for usar 2 cabos. Então isso é uma coisa interessante. E além disso ela tem um cabo split. Pode ver aqui um split e 2 nativos. Porém, para essa parte de configuração de cabos tem só 4 conectores. Então você escolhe se vai usar o split ou o nativo ou 12VHPWR. Ela tem 2 CPU 4x4, não é split. Tá aí 70 centímetros de cabo, 18 AWG. São 2 cabos de CPU, tá? PCI Express, o cabo que é apenas um conector, ele tem 55 centímetros. Os 2 cabos têm o mesmo comprimento, 18 AWG. O cabo que é split,
55 centímetros, 55 centímetros até o primeiro conector, 8 centímetros para o segundo conector. 12 VHPWR, 2 ou 2 vezes 6, né? 600 watts. Esse cabo ele é 16 AWG com 64 centímetros. Aí temos o 24 pinos, ele é 20 mais 4. Aí da parte de HD Molex, ela tem 3 cabos de SATA. Um cabo tem 2 conectores somente, e os outros 2 cabos são 4 conectores cada um, tá? Então eu vou medir até o primeiro conector, eles têm os comprimentos iguais, 50 centímetros, segundo 15 centímetros. E aí fora isso tem um cabo de Molex com 3 conectores, 45 centímetros até o primeiro conector e 15 centímetros o segundo e ainda tem um terceiro. Painel modular. Esse aqui já é o novo conector revisado. E agora abrir a fonte aí. O ventilador é hidrodinâmico, tá, pessoal? E aí a fonte. Temos um Nichicon de 105 graus no primário. Olha esse capacitor que vagabundo, pessoal. Ele é de Nichicon. 1000 microfarads por 400 Olha o volts. tamanho do bitelo. E é uma fonte de 1050, não é uma fonte... É grande. É grande, bicho. Os secundários são TEAPO. TEAPO de secundário, todos, ó. Capacitor de E qualidade. tem capacitor sólido também, tá? E sólido para pegar outras frequências, né? Então a gente tem essa supressão de ripple ridícula que vocês viram. E tem mais capacitor no painel modular também, que depois eu mostro para vocês. Parte de entrada de energia, ela tem aqui uma bobina fusível, uma PCB vertical conectando, interligando o conector, a chave que desliga os 2 polos, fase neutro da tomada, ou fase-fase, dependendo da sua rede. 2 capacitores Y aqui, tem mais 2 Y por dentro, entre a bobina e a PCB. Um capacitor X, esse amarelinho aqui. Aí na PCB principal aqui, temos esses 2 amarelos, capacitor X, bobina, mais 2 Y aqui e o varistor. Dupla ponte retificadora, com um dissipador no meio. Então ela tem um estágio MI completo, com varistor, protetor de surto, né? Bobina do PFC blindada. Tem um relé de proteção aqui, ó, para desenergizar o setor primário. O termistor, junto aqui. Projeto bonito, hein? O termistor para fazer a carga do capacitor suavemente. Explica, Jackson, que ele quase não tem dissipador. O PFC aqui, o módulo PFC, ele tem os chaveadores tudo SMD, então ele consegue dissipar menos calor, tornando a fonte mais eficiente. É um projeto Half Bridge LLC ressonante, Half Bridge por ter 2 chaveadores, uma bobina, o transformador principal. Quando é Full Bridge LLC ressonante, são 4 chaveadores, nesse caso é Half Bridge. No secundário nós temos retificação síncrona, tá? Retificação síncrona nessa PCB vertical, são MOSFETs para retificar o 12 volts, e a 3.35 volts é DC-DC aqui, ó. Essas 2 bobinas, esse PCB aqui faz o 3.3 e o 5 volts a partir da linha de 12. Pessoal, nota que o projeto não precisa de quase dissipadores. O tamanho dos dissipadores dos chaveadores principais, e dá até para pôr do lado uma fonte tradicional. Você vê que tem um dissipador bem maior, tá? No primário. Quase não necessita de dissipação. O capacitor aqui da linha de 5 volts do standby é da TEAPO também. Esse aqui, verdinho. Antes de finalizar, vou deixar vocês com essa cena aqui, ó. Em cima a fonte de 900 da TechLab, tá? Galaxy TechLab. Embaixo a de 1050, vocês podem ver o painel modular como é diferente. Questão de capacitores e o reforço que eu mencionei aqui no cantinho. Vista superior, aqui não tem o dissipadorzinho na ponte retificadora, na retificação síncrona, a de 900. E a de 1050 tem, tá? Então são pequenas diferenças que vão tornando a fonte aí mais eficiente, aguentando mais potência, além dos componentes, né, dimensionamento. Se você puder se inscrever no canal, se você puder deixar o seu like aí, comentar e dar um hype, diz que existe hype.